Nesta quinta-feira, chegamos mais uma vez também com o Arte, Cultura e História, com a participação de Catulo Fernandes e trazendo, sempre aquela trilha que marca a participação e o comentário de Catulo Fernandes ao som e voz de Luana Fernandes. De São João Velho aos dias atuais, uma cidade que tem passado, seara de vultos imortais e de um povo sempre iluminado pelo ouro dos teus arrozais. O arroio duro cortando a cidade carrega a saudade que ficou pra trás. Tempos de guerra. Aí então, com Luana Fernandes, chegando aí para o seu comentário tradicional, arte, cultura e história, Catulo Fernandes. Catulo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Celiomar Garcia, bom dia, Camaquã, ouvintes, internautas, telespectadores, porque estamos aqui na Clique Rádio, para o Brasil e o mundo, como acontece nessas tecnologias atuais. Antes a gente falava para a região, nossa saudosa Rádio Camaquense, Celinho, que também teve muita participação por lá. E hoje nós temos toda essa tecnologia que a gente fica até, como diz o gaúcho, abismado, como evolui a cada ano, às vezes a cada mês. A todo momento aparecem novas tecnologias, tanto para o bem quanto para o mal. O TikTok, por exemplo, agora quer ser um banco. TikTok de dancinhas conquistou a molecada e agora eles estão pedindo autorização para se tornar uma instituição bancária. São os novos tempos. O Arte, Cultura e História hoje tem uma pauta, e começando um pouquinho mais cedo, que temos uma convidada especial. A pauta do Arte, Cultura e História hoje, Capocã, 37 anos de cultura e resistência, e a convidada, a presidente reeleita, Ana Irene Moraes Silveira, está aqui conosco, para falar no encerramento sobre a Semana da Poesia, a programação toda voltada para celebrar. Já estamos rumando para 4 décadas, sempre se renovando, a entidade buscando novos ares. Quando começamos, o jornal era impresso e com aquelas folhas de diagramação. E hoje, tanto eu quanto o Alceu Amaral, eu saindo da vice-presidência e o Alceu assumindo, somos colunistas aqui do Clique Camaquã, totalmente digitalizado. As dificuldades que eram, Ana, naquela época. Se fosse para conseguir um patrocínio, por exemplo, para algum evento importante, Celinho, já estou dentro do tema da parte histórica da casa, nós tínhamos que nos deslocar até a antiga CRT e solicitar a telefonista uma das cabines para falar, por exemplo, com a direção de marketing da Pompeia, que uma vez fizemos um projeto muito bonito, as festas populares, saiu os cadernos da Pompeia para todo o estado do Rio Grande do Sul, milhares de cadernos com poemas e um breve histórico da Capocã. Isso foi feito numa cabine telefônica na CRT, esse contato com a Carmen Ferrão. Fazem parte das histórias da Capocã. A casa ela foi fundada em 31 de março de 89, portanto, essa semana completou os 37 anos. E ela surgiu de uma ideia do Álvaro Santisteban, que conheceu o poetinha, como nós denominamos, o nosso estimado Joaquim Monks, coordenador da Poebras, que é a Casa do Poeta Brasileiro, e o Nelson Fachinelli, o saudoso Nelson Fachinelli, que era o presidente da Casa do Poeta Rio-Grandense. Então,
Quando o Álvaro lançou O Poder do Sótão e 5 Poemas Amarelos, em 1987, essas pessoas começaram a fazer parte do universo literário do Álvaro. Inclusive o Monks é prefaciador do livro. E aí surgiu, então, a mobilização para criar, como já tinha em várias cidades do interior, a Casa do Poeta Camaquense, nos mesmos moldes da Capori, que é a Casa do Poeta rio-grandense. E assim foi feito. O Álvaro começou a fazer uma mobilização e, por incrível que pareça, esta é icônica. Foi aqui nessas salas aqui que funcionava o IP. Se não é nessa sala, é um andar acima. É do lado. É do lado, do lado. É exatamente aqui nesse espaço. O Álvaro era agente do IP e, depois do expediente, ele solicitava ali o espaço ali para receber os poetas. E ele começou a convidar através da Gazeta Regional. O Luiz Renato abriu um espaço ali para que ele pudesse divulgar a cultura local. E assim, então, surgiu, os convites para os poetas, e 14 deles atenderam ao chamado. Eu fui o 14º. E vi pela Gazeta Regional, eu vi pela coluna Álvaro Santisteban. Então, a Casa do Poetas foi inaugurada na atual Câmara de Vereadores, que era... Aquela época não existia a Secretaria da Cultura. A cultura era dentro da pasta da Educação. E a diretora da Cultura, a nossa estimada Leonice Barbosa. Então, foi uma noite muito bonita, tem fotos incríveis daquele início, Nós, uma molecada super entusiasmada, com aquele novo movimento, mas é preciso que se registre que, apesar do carinho, assim, a receptividade muito grande de autoridades, das outras entidades que existiam na cidade, embora eram poucas da área cultural, se restringia mais aos CTGs, a cultura camaquense, antes da Capocã. E tivemos alguns, digamos assim, entre aspas, percalços, porque escolhemos o 31 de março. 31 de março é uma data bastante emblemática para o Brasil. E aí, nas nossas publicações, tanto minhas quanto do Álvaro, a gente salientou que, olha que coisa interessante, ouvintes e internautas. Hoje se fala tanto em liberdade de expressão. Foi exatamente a palavra que nós usamos. Pela liberdade de expressão, que as pessoas pudessem se manifestar, não só culturalmente, mas de todas as outras formas. E aí a gente teve uma certa resistência de alguns grupos, e depois eles perceberam que a Capocã era totalmente apartidária. A Casa do Poeta Camaquense, nos seus integrantes, reúne associados, Hoje nós temos em torno de 40, 50 associados, muitos espalhados pelo Rio Grande do Sul e até pelo Brasil, mas fazem parte do quadro. Tem gente no Nordeste, tem gente em Santa Catarina, como é o caso da Janete Maletiche, tem gente em outras cidades, está lá a Luana se dividindo entre São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Joff lá no Nordeste, o Celino, que fica aqui próximo na região sul, o Cláudio em Canguçu, gente em Porto Alegre, a Silvia Amara, que agora a gente está tendo contatos novamente com elas, pessoas que fizeram parte do início da Capocã, e espalhados assim. Mato Grosso também, E muitas pessoas, Ana, que muitas pessoas que a gente partiram também, porque a Casa do Poeta também teve esse compromisso de resgatar os autores do passado. É uma das grandes marcas da Capocã. A principal é levar a leitura, é o projeto principal da Capocã. Visitamos aí 4, 5 vezes, praticamente, todas as escolas
de Camaquã. Eu, particularmente, visitei quase todas as escolas da região aqui da Grande Camaquã. Chuvisca, Arambaré, Cristal. E a casa também, ela une escritores. Nós tivemos o Ricardo Nunes, de Dom Feliciano, a Clívia Crestani, de Cerro Grande do Sul, a Márcia Finkenauer, de Chuvisca, agora a Valdirene Sichoc, Chuvisca. Então, eu ficaria só falando dessas pessoas praticamente um programa inteiro. E até para não deixar de citar algum nome, fiz aleatoriamente, né? Todos foram importantes, os citados e não citados. E aí, então, a gente homenageia os patronos de gestão, que a primeira foi a Ana César, a poeta, grande feminista, que nasceu em Santa Rita do Sul, exatamente no ano da emancipação de Camaquã, 1864. E ela criou academias femininas literárias pelo Brasil afora, em virtude do marido ser um militar, faziam esses deslocamentos, né, para várias cidades em diferentes estados. E os nossos patronos de gestão são sempre pessoas que já partiram. Então, resgatamos Oswaldo Willenstein, Ivan Alcides Dias, Lauri Farias dos Santos, inúmeros que não cabe agora aqui citar, tamanha é a lista, né? E o atual é o saudoso Irajá Barreto Sibius, que nos deixou há pouco tempo. Então, a casa tem este papel histórico do resgate dos autores. A maioria deles não teve livro individual publicado. Teve obras espalhadas em jornais, como o antigo Camaquã, própria Gazeta Regional, que abria espaço para a poesia. Depois o nosso jornal alternativo, Culto e Grosso, que tinha a página central toda dedicada à poesia. E a casa, então, tem como os patronos de honra a nossa querida Helena Beatriz Campos Corleta, autora do nosso hino. O patrono perpétuo é o Luiz Carlos Barbosa Lessa, patrono eterno. E o patrono espiritual, que é a homenagem à raça negra, o grandioso Rafael Pires dos Santos, que foi o primeiro a abrir espaço para poesia em Camaquã, no jornal O Camaquã. Inclusive, eu tive poesias publicadas lá, foi meu primeiro passo, foi Gente da Terra, nossos poetas, espaço no jornal O Camaquã, do nosso patrono Rafaelzinho. Então, a história da casa, ela se confunde muito com a própria história da nossa cidade por esses resgates. E depois, na sequência do 31 de março, 89, da fundação, já foi realizado em 19 de maio o primeiro café poético no nosso sempre querido, o extinto restaurante Drose. Grande abraço para o Clóvis. Nos recebia lá sempre na última sexta-feira do mês. Era sagrado aquele encontro. E depois o cafezinho ele passou a ser realizado em outros espaços. O restaurante Gales, já fizemos no Cabanha Grill, na época, e hoje é Quitas Grill. O Gales Restaurante nos recebeu muitas vezes. A época da nossa também saudosa querida, partiu recentemente a Dete, e depois o Jesus. Então, é uma história que, ela, além da parte cultural, da parte literária, ela tem muita amizade, ela tem muita confraternização, tem muito humanismo. Tanto que nós temos autores dos 8 aos 80, né? O nosso querido Onélio Lopes Chagas, que é o vovô dos poetas da nossa casa. O seu Hamilton, né? Com 96 anos. O seu Hamilton Bittencourt, há pouco tempo, recebeu uma grande homenagem, né, da Casa do Poeta Camaquense. Já está se encaminhando para o seu centenário. Então, a parte humanística da casa, ela é uma das coisas que, às vezes, as pessoas não se dão por conta, né? Fica só na questão literária, questão cultural, mas a casa, ela tem esse compromisso, principalmente com as escolas
desde EMEIs, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, parcerias com a antiga extinta Fundasul, com a Isônia Maldaner. Se nós vamos lembrar aqui, Celinho, quantas pessoas que deram a sua contribuição para casa, tanto poetas quanto a gente costuma dizer, os nossos simpatizantes da poesia, a lista assim é interminável. E o cafezinho então começa, né, em 19 de maio, e é uma experiência muito lúdica, porque eu e o Álvaro e o Silvio Santos Estevam, principalmente, nós íamos no cafezinho poético da casa do poeta rio-grandense, que era sempre na primeira sexta-feira do mês. Então, a gente ia para Porto Alegre, saía daqui de ônibus às 18 horas e chegava no Dona Maria já quase em cima da hora. E o cafezinho tinha hora para começar e hora para terminar, diferente do nosso aqui no Droze, que nós varávamos a madrugada. Lá era das 20 horas às 23. E aí, terminado o cafezinho, nós pegava o Jaguarão meia-noite para voltar para Camaquã. E essa experiência foi trazida para cá. E o Álvaro, então, além da fundação da Capocã, é o grande protagonista do primeiro cafés poéticos. E depois, na sequência, com o advento da casa ir crescendo, e o cafezinho foi em vários restaurantes, como eu citei, eu passei a ser o apresentador, através da Criarte, porque nós precisávamos contratar, né, sonorização. Então, nós fazíamos, a Criarte fazia de forma voluntária, conseguia os patrocinadores, os apoiadores, nós não tínhamos. Hoje nós temos até equipamento de som aí, que foi uma emenda impositiva do nosso estimado vereador Clayton Silva. Então, as coisas assim vão mudando, né? E depois, na sequência, nós criamos, né, a Semana da Poesia. Aí foi na minha gestão, eu tive 4 gestões diferentes durante esses 37 anos. E aí a Semana da Poesia já está na sua 27ª edição, né? Só não aconteceu em 2 momentos, na pandemia e depois nas grandes enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Isso bem recentemente. E a Criarte sempre teve um papel muito importante, criou também o Voz da Cultura, que foi o primeiro informativo, né? Formato preto e branco, o Nanato, o saudoso Nanato da Gazeta Regional, fazia a diagramação, ele era sócio também da Capocã. E a gente tinha as nossas pegadas, eu e o Nanato, na questão política, né? Era muito interessante. E aí achavam que nós éramos inimigos. E aí daqui a pouco estava ele lá no cafezinho do Droze, que ele ficava bem de canto, né, tomando uma cerveja. E aí chegava lá, os abraçados, e o pessoal ficava assim, mas eles não têm um debate. A diferença, né, que tem de ideias e debates na época, hoje é só ofensas, né? Fake news, mentiras, e pior que tem muita gente que compra isso, né? E às vezes pessoas bem conhecidas da gente que ficam comprando essas lorotas aí, que esses dias eu falei sobre isso no programa, né? E eu disse, não, isso aí, fake news, é um nome suave. Nós gaúchos chama-se mentira deslavada. Aí usam essa suavidade aí. Então, se vai se lembrar da questão histórica, e a Criarte, então, lançou os projetos de antologia poética, que já existia na Casa do Poeta Rio-Grandense. A primeira antologia já saiu em 91, 2 anos da casa, e por falar em poesia. Depois, na sequência, Luz, Poesia e Ação. Depois, nos 500 anos do Brasil, aproveitando o descobrimento, né, a palavra descoberta, a gente sempre procurava criar coisas que estavam dentro de um contexto nacional ou estadual. E hoje já temos aí, agora pela Aldir Blanc, pela LPG, são 8 coletâneas. Também tivemos a revista literária Cidade da Poesia, foi uma inovação também. Juntamente com o Dr. Máximo, nós criamos o Camaquã Terra Farroupilha. E depois eu tive, juntamente com o Álvaro, a ideia de nós criarmos o Cidade da Poesia. Porque estou para ver cidade que tem poeta, né? Que coisa boa. O gosto seria a Cidade da Poesia, conhecida a nível Camaquã é nacional e até internacional.
Camaquã é uma seara de poetas, né? Dos mais diferentes gêneros. Literatura infantil, literatura lírica, nativismo, existencial, estilo crônicas, como é o caso da nossa presidente Ana Irene. É um manancial de autores, assim, que também é outra lista, assim, que para citar é um programa todo. E aí a gente, então, dando sequência às nossas criações aí da casa, a Semana da Poesia, através da poeta Cláudia Gonçalves, se criou dentro da Semana da Poesia o projeto Poesia na Escola, que hoje é uma das nossas grandes meninas dos olhos. Nessa edição não tivemos, né, o Poesia na Escola, mas o Poesia na Escola ele se tornou um evento que as escolas chegam, entre aspas, né, a disputar qual escola que... Às vezes a gente tem 3, 4 sugestões de escolas, né, e temos que optar por uma. Só que a Semana da Poesia não se resume a esses 7 dias. A Capocã faz Semana da Poesia o ano inteiro, né? E os grandes parceiros da Semana da Poesia sempre foram a Criarte, né? E a Associação Amigos da Água Grande, pelo fato da associação ser dedicada ao Barbosa Lessa, que é o patrono da Capocã. E hoje temos, né, o ponto de cultura Barbosa Lessa, em homenagem ao nosso patrono. E este ponto de cultura é o único que tem a certificação estadual e federal. Ele tem as duas certificações. E isso aí, a nível municipal, vamos pleitear agora que Camaquã se torne também, que a Capocã, que já é também, ela, através da Prefeitura Municipal, aí me foge às vezes as palavras ali, né? É uma lei municipal de utilidade pública, a Casa do Poeta Camaquense, né? Então, nós temos toda a nossa documentação sempre em dia, participando dos mais diferentes processos, né, e projetos, bastando ter a sensibilidade do poder público. Nós tínhamos convênios com a Prefeitura, e agora parece que com a secretária Eva Rosi está tomando forma nesse sentido de termos um funcionário, né? Pelo menos na parte da tarde, né? De segunda a sexta, 20 horas. Muito importante que a casa fique aberta nesse sentido diariamente, porque a sede da Capocã é outra história muito bonita, né? Que ela surgiu ao acaso. O Valtencir, o Álvaro, esse pessoal, o Valtencir que também já foi presidente da Capocã, esse pessoal, de uma forma até aleatória, percebeu, passando ali no entorno da Praça Silvio Luiz, que estava acontecendo algumas obras ali, e que eram a retirada das jaulas das aves e a famosa jaula do macaco Chico. E então, o Valtencir, né, o presidente na época, isso é 1999, se dirigiu ao prefeito José Cândido e solicitou, então, que interrompesse a demolição da jaula 2 ali, porque a primeira já tinha ido para o chão, e foi assim, em cima da hora. Imediatamente, o prefeito pediu ao pessoal da infraestrutura e das obras e viação, que era o nome na época, segura lá que já temos um preito aí para uma sede da Capocã. Foi assim que surgiu. Às vezes as coisas surgem de umas maneiras assim, e ao natural às vezes parece que é muito melhor, né, do que coisas muito planejadas. A gente se planeja tanta coisa na vida da gente e depois não consegue realizar naquele momento. Às vezes leva 10 anos para poder realizar um projeto que tu pensou uma década antes. E ali foi ao natural. Então, a gente brinca dizendo, né, que o macaco Chico, né, nos deu essa mensagem aí ambientalista, e que o Barbosa Lessa, inclusive,
com a dona Nilza, foi, além de escritor, foi um grande ambientalista, né? E aí a Casa do Poeta, então, em 1999, ganhou a sua sede própria. E costumamos dizer que pela teoria de Darwin, o homem veio do macaco Chico, e aí os poetas, os homens, deram continuidade, e então surgiram os poetas da Capocã, dentro dessa darwinismo municipal, aí, iluminados, aí, inspirados no personagem, né? E toda cidade tem seus personagens, e em Camaquã são inesquecíveis, né? E aí tem a nossa foca maroca, que na verdade era um leão marinho, e o macaco Chico. Então são histórias lindas da Capocã, né? Com esses autores, e cada autor desses, como diz o nosso grande Almir Sater, cada um carrega em si a sua história. E cada autor da Casa do Poeta, com certeza, vai agregar mais alguma coisa, né? Sobre a sua experiência de como foi fundada a casa, porque ela sempre foi... Eu gostei de uma frase do Roger aqui no Conexão, com o nosso querido Alvorino Oswald, que a Casa do Poeta não é uma academia, não é uma editora. Às vezes as pessoas se confundem. Na Casa do Poeta não é para renomados escritores. Não que não tenha. Temos escritores ali de um nível estadual e nacional. Mas não é esse o objetivo. E muito menos uma editora. Né? Às vezes as pessoas procuram a Casa do Poeta com o único interesse, que acreditam, de publicar livros. A casa orienta, a casa tem esse papel. Inclusive, a Criarte foi a primeira editora da Capocã. Hoje nós temos a Fênix, que é a editora da nossa associada Paola Lucena. As editoras que sempre estiveram conosco, né? Principalmente a editora Alcance, do nosso querido Rocir Berni, que está completando 50 anos de trajetória literária, foi o patrono da Feira do Livro agora, o ano passado, né? Então, este é o papel da casa, revelar novos talentos, né? Agregar esse pessoal que já faz parte da história e rememorar esses valores do passado que não tiveram oportunidade de publicar. E a casa também tem um papel assim, que nem se falava sobre questão feminina, muito pouco da questão negra, a questão afro, e o nosso patrono espiritual é um negro, Rafael Pires dos Santos, a primeira patronesse de gestão, Ana Patrícia Vieira Rodrigues César, patrona de honra, Helena Beatriz do Campos Corleta, presidentes femininas, Inês Ramos Crespo, Erotilde Citrine e agora Ana Irene. Né? Então, é uma casa que sempre esteve à frente, vanguardista, nas questões femininas, nas questões ambientais, nas questões do negro, do papel do negro na sociedade, e buscando isso em nível nacional e estadual, trazendo para as questões locais o debate. Porque, como diz o nosso homenageado da semana da poesia, o Mário Quintana, que é sócio honorário da Capocã. O Álvaro fez a entrega em 1992, quando o Mário Quintana foi eleito o príncipe dos poetas do Brasil. Porque o Quintana tem uma coisa incrível, né? Ele foi renegado pela Academia Brasileira de Letras, aquele pessoal lá, que infelizmente agora até está tendo uma certa mudança, estava elegendo políticos, pessoas sem expressão nenhuma como imortais, e aí um literato do tamanho, da dimensão do Quintana, foi preterido 2 vezes. E aí na terceira o Mário Quintana não aceitou concorrer. Disse, não, a primeira foi triste, a segunda foi deprimente, a terceira seria ridículo. Tirem o meu nome de lá. E aí nós nos reunimos. Olha a história linda sobre isso aí. A ideia partiu lá da Casa do Poeta Brasileiro, do Monks e principalmente do Nelson Fagnelli. O Brasil tem o príncipe dos poetas brasileiros que é falecido. Vamos eleger um em vida, né? E aí foi eleito o Mário Quintana. E aí então a Capocã
estava presente através do Álvaro e entregou. Ele é sócio honorário da Casa do Poeta Camaquense, nosso anjo poeta Mário Quintana. E trouxemos vários autores a Camaquã. Neste dia da fundação, da inauguração, melhor dizer, da sede da Capocã, o grande encontro. Luiz Carlos Barbosa Lessa e Paixão Cortes, que não se viam há muito tempo. E aí, do Espírito Santo, conseguimos um recurso lá para que o Carlos Nejar, que é pai do Fabrício Carpe Nejar, se deslocasse do Espírito Santo, único imortal, na época, único imortal gaúcho, esteve em Camaquã na inauguração, que a gente denominou esse momento de o grande encontro. Foi celebrações assim, durante toda a semana, tinha atividades na casa, nessa inauguração. A Semana da Poesia já estava na sua 3ª edição. E essas coisas assim até nos deixam bastante emotivos, né? Porque quanta coisa bonita que a casa fez, né? E eu nem vou comentar, Ana, sobre os projetos de leitura para as crianças, porque está aí a criançada nos atacando na rua, né? Toda hora tem alguém que já está formado, tem alguém que já está com um escritório montado, com um gabinete odontológico montado. Eu tive, de certa forma, fizeram parte, né, dessa história de 37 anos. E as escolas, cada vez, que é a nossa menina dos olhos, cada vez estamos mais presentes, né? Sempre. Essa semana teve as contações de histórias com a Sônia, com a Lília, que agora a Ana vai nos reportar. Ela que participou ativamente, né, da Semana da Poesia. Eu deixei essa parte para ti, Ana, para ti não te preocupar muito com a parte histórica, né? Porque aí vai ter muitas histórias, com certeza tu tem muitas histórias para contar também. E fica então o microfone agora. Eu me despeço, né, do Arte, Cultura e História de hoje e deixo para a Ana, né, fazer esse final aí. Tem 10 minutos ainda, Ana, e se nós precisar entrar um pouquinho, o Celinho com certeza permite aí. Bom Dia Camaquã é do tamanho da cidade. Obrigado pelo espaço aí, Celiomar Garcia. Perfeito, Catulo, com a sua participação. E agora estamos recebendo aí, então a presidente aí da Capocã, está comemorando 37 anos, Ana Irene Moraes. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Celiomar. Bom dia, ouvintes do Clique Camaquã. E bom dia, Camaquã. Então, eu estou presidente da Casa do Poeta Camaquense pela 2ª vez. Se me permite, eu vou ler o pessoal que faz parte da 19ª gestão da Casa do Poeta. Então, o nosso patrono de gestão, dessa gestão, é o Irajá Barreto Sibildes. Eu, como presidente, o vice-presidente da casa é o professor Alceu Amaral, o secretário-geral é o professor Roger Silva Tavares, o primeiro secretário, o professor André Luiz Beckel, o tesoureiro, o professor Leandro Terres Martins, bibliotecário Francisca Farias. A Francisca era tabelionato, né? Relações Públicas, Radar Leocádia Cruz Félix, a professora. Do Conselho Fiscal, Erotildes Terezinha Ribeiro Citrine e Catulo Fernandes, produtor cultural. Voltencir Gama, advogado. A Inês, Conselho Deliberativo, a Inês Ramos Crespo, nossa querida professora. Atual presidente do Conselho de Políticas Culturais. Exatamente, atual presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. O Álvaro Santos Estevão está no Conselho Deliberativo, um dos nossos fundadores também, professor. E a professora Cíntia Cunha Gorzias.
Então, esses são os que compõem a atual diretoria da casa, na sua 19ª gestão. Então, sobre a história da casa, o Catulo falou muito, muito bem, porque ele viveu a casa do poeta nos últimos 37 anos. Ele viveu a casa do poeta camaquense todos os dias da sua vida. Então, ninguém mais abalizado que ele para falar sobre os 37 anos da casa do poeta. E a casa do poeta, ela se mantém nesses 37 anos graças ao quê? Ao trabalho voluntário e abnegado de muitos e muitos poetas, que, como o Catulo falou, estão espalhados já por esse Brasil inteiro. Quer dizer, as sementinhas plantadas lá na casa estão florescendo pelo Brasil inteiro, e isso é muito lindo, muito lindo. Então, em seguida, a gente encontra com alguém que fez parte da casa, que fez parte da história da nossa casa, porque a casa do poeta camaquense, ela é nossa, ela é de Camaquã, e ela se dedica à cultura do município de Camaquã. Então, em todos os governos municipais que passou, como ela é apartidária, ela congrega pessoas de todas as agremiações, mas ela se mantém colaborando sempre e de mãos dadas com os poderes públicos municipais pelo bem da nossa comunidade. O foco principal é atender aos anseios da comunidade camaquense, principalmente porque estimulando o quê? A leitura, o conhecimento, o resgate da história, porque escrever a história do município, escrever é não deixar-se, para menos possibilidade de se perder. Então, temos que ter esse resgate histórico também, e quando se escreve, se registra o momento histórico também em que vivemos. Por exemplo, se escreve da pandemia, ela passou, mas fica o registro histórico daquele momento. E a poesia, gente, nós já temos na casa publicações A Cidade da Poesia. E, como eu digo sempre, de meu gosto, Camaquã iria ser conhecido nacionalmente, internacionalmente, como a cidade da poesia. Ao meu modo de ver, porque a poesia ela é importante. A poesia é importante porque com o que o poeta trabalha? O poeta trabalha com a matéria-prima do poeta, são nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, quando se escreve, nós colocamos no papel os nossos sentimentos. Então, por exemplo, se nós escrevemos sobre algum momento triste, sobre um momento qualquer de perda, então nós estamos trabalhando em nós esses sentimentos. Então, nós estamos fazendo a transmutação desses sentimentos, transformando ele em uma coisa linda, boa, melhor. Palavras bonitas. Então, tudo que nós damos atenção, ele cresce, se a gente dá atenção. Por exemplo, para a nossa raiva, para o nosso ódio, ele cresce. Mas é um desejo humano de que o amor, de que todos nós vivamos o amor, a energia do amor é a mais poderosa. Então, se nós dermos atenção ao amor, é ele que vai crescer nas nossas vidas. E se der o ódio, é o ódio que vai crescer. Então, a poesia, ela transmuta, ela
transforma. E todos nós desejamos o quê? Termos amor em nossas vidas. E não é longe, não é buscando fora o amor. Para ter o amor nas nossas vidas, basta que nós amemos, a gente ame a todas as coisas e a todas as pessoas. Então, o poeta, ele é isso, ele dá leveza, ele coloca palavras bonitas e dá leveza, busca beleza, busca estética. Então, também assim, vários sentimentos. E aqueles que nós formos dar atenção é o que nós vamos ter na nossa vida. Então, uma cidade mais leve, mais poética, com mais alegria, dando ênfase à alegria, a conscientização com mais consciência. Então, essa é uma das coisas importantes que eu considero, que desejo que Camaquã seja a cidade da poesia. Então, nós temos aqui, eu trouxe para mostrar a antologia a 7ª antologia da nossa casa. Então, Ariana, levanta um pouco ela. Oi? Lá dá um pouquinho atrasado, mas ela pode levantar aí. Ela vai Tá. aparecer lá. Aqui, ó. Tá Essa aparecendo. é a 7ª antologia da nossa casa. E aqui, então, temos vários poetas, assim, pessoas que nunca haviam escrito antes, que escreveram. Então, é a voz de quem não tem voz. Então, quer ser ouvido, vamos para a casa do poeta, que lá a sua expressão em poética, nós vamos ouvir. Temos pessoas assim que amam tanto poesia que são capazes de ficar a noite inteira recitando e participando de um recital. Então, agora, eu vou falar um pouquinho da nossa 27ª Semana da Poesia. Vou pegar o programa aqui. Então, nós começamos a 27ª Semana da Poesia com um sarau, o nosso famoso cafezinho poético musical, que ocorreu lá na casa do poeta camaquense, no último sábado, 28 de março, às 19 horas. Nós tivemos a alegria de contar sempre com uma entidade irmã nossa, a Sofia de Arambaré. O tio Neco, que é um grande escritor, um grande amigo, e todos os membros da Sofia também são nossos amigos e colaboradores, nossos eventos, todos eles participam. Nós tivemos também, nesse mesmo dia, o descerramento da foto do nosso patrono de gestão, do Irajá Barreto Sibius. Eu poderia até falar bastante aqui do Irajá, que é uma pessoa que escreveu assim muitos livros em pouco tempo, ele com uma inspiração muito grande. Ele publicou seus livros através da editora do Rossir Berni, que também é um grande amigo nosso, um grande escritor. E foi uma homenagem muito, muito, muito linda, realizada pelos poetas da casa para o Irajá. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu tenho medo de esquecer alguma coisa. Então, foi uma homenagem também para o Rossir. No domingo, às 18 horas, lá na casa do poeta, ocorreu o lançamento de 2 livros de escritoras locais, da
Jéssica Iassoube Farias, ela escreveu e publicou A Noiva do Lago, um livro muito bom, muito bem escrito. É um livro de mistério. Eu recomendo, super recomendo a leitura. Vocês vão se encantar com a qualidade da escrita da Jéssica. Ana, me permite um parêntese só. É importante que a Casa do Poeta Camaquense, apesar do nome poeta, é aberta a todos os escritores, cronistas, contistas, romancistas. Sim. Com certeza, este livro, por exemplo, não é de poesia. Não é de poesia. Todas as formas de escrita. Muito bem lembrado, Catulo. E também, na mesma oportunidade, foi lançado o livro da nossa querida Francisca Bukowski, Francisca Farias também, que nós chamamos, conhecida, Ecos do Silêncio e Outras Falas. Neste livro temos poesias assim belíssimas, belíssimas da Francisca. Tem poesias aqui que eu sou apaixonada. Muito, muito linda. Então, a poesia Ecos do Silêncio também está muito linda. Então, é uma grande alegria para casa, na mesma data, promover uma sessão de autógrafos de 2 mulheres camaquenses, porque, historicamente, em toda a história da humanidade, nós temos muito menos autoras mulheres do que autores homens. É histórico, porque as mulheres ficavam em casa, não era permitido sequer estudar em algumas épocas, e até hoje em dia, alguns lugares no mundo ainda tem, né? Então, são avanços que estão ocorrendo na humanidade, a valorização da mulher, e ainda há muito sofrimento, né? Isso está, infelizmente, no inconsciente coletivo da humanidade, que precisa modificar, né? Com conscientização. Esses livros estão absolutamente maravilhosos. Se você for dar um presente, dê livros de presente, estimulando a leitura. Hoje, nós concorremos, os livros, com o celular. As pessoas não têm muito tempo, quer dizer, tem que ter mais tempo, não tem paciência. Se o texto é longo, não querem ler. Tem que ser assim, é muita conscientização e muita gestão do tempo, para ver o que a nossa atenção, ela é muito disputada. A nossa atenção, ela vale. Então, que cada um promova a sua gestão do tempo, a gestão do seu tempo de vida e a aplicação desse tempo. Então, uma boa aplicação é investir o seu tempo em boas leituras, né? Porque o conhecimento amplia nossos horizontes, nos dá poder. E o maior poder é o poder sobre nós mesmos, né? Deixa eu seguir falando da nossa Semana da Poesia. No domingo, então, nós iríamos ter, nesta segunda-feira, nós iríamos ocupar a tribuna da Câmara. Em função da inauguração do pronto-socorro do hospital, a Casa do Poeta vai utilizar a tribuna da Câmara, através do vice-presidente da Casa, o Alceu Amaral, na próxima segunda-feira, dia 6. E na segunda-feira, nós tivemos também, na Casa do Poeta, contação de história para crianças, ministrada por nossa associada Sônia Off.
Então, este ano foi um pouquinho diferente, porque ao invés de nós irmos nas escolas, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, as escolas vieram até a casa. Nós consideramos muito importante que a aproximação das novas gerações da Casa do Poeta Camaquense, de nossa história, e uma contação de história infantil de excelente qualidade e muita informação útil para as crianças que estão começando a sua vida. Até eu observei, ao longo da contação de história da Sônia, que, por exemplo, na época das grandes enchentes, da pandemia, essas crianças que estiveram lá, elas eram muito pequenas. Então, aí compete a nós levar as informações do que já ocorreu, da nossa história toda, para as novas gerações. Por isso a importância de aproximar os alunos de séries iniciais, principalmente, da nossa casa, da história da nossa cidade, da nossa própria história. Até eu vou fazer o registro aqui, que as nossas associadas, Sônia Off e Lilian Vasconcelos, nesse dia, fizeram uma atividade muito linda com as crianças, estimulando o Ubuntu, muito maravilhosa. E na terça-feira, dia 31 de março, a Casa do Poeta esteve na Esquina Democrática, fazendo uma panfletagem. E o que nós fizemos? Panfleteamos poesia, procuramos levar leveza para a comunidade, aproximar a comunidade da Casa do Poeta e estimular a leitura também. Então, democratizar a poesia, porque a poesia pode ser assim, todos nós pensamos, escrevemos alguma coisinha e temos guardado em casa. Então, estimulando para que as pessoas nos procurem, vá lá, fale, recite suas poesias. Nós vamos começar a nos encontrar de forma mais frequente lá na casa, aberta para o público, que quer chegar lá, tomar um chimarrão, recitar uma poesia, falar conosco. Nós vamos estar lá aos sábados à tarde. Nós vamos divulgar previamente essas datas. Nós também, na quarta-feira, nós tivemos espaço em rádio também e recebemos na Casa do Poeta, na data de ontem, para uma contação de histórias que a nossa associada Lilian Vasconcelos contou para as crianças de séries iniciais da Escola Santo Antônio, a história de Maria Flor. Uma história belíssima, de um livro que vai ser lançado agora, provavelmente na Feira do Livro, por essa nossa querida escritora, Lilian Vasconcelos. E ela fez também uma dinâmica belíssima com as crianças, de elaborar um mimo e levar para uma pessoa. Maravilhosa. Depois, as crianças sempre terminam fazendo um piquenique na Praça Coronel Silvio Luiz, interagindo com o centro histórico da nossa cidade, conhecendo um pouco da nossa história. Eu vou ser breve. E hoje, nós também participamos de um programa com a Inês Ramos Crespo, em várias rádios, e também recitamos algumas poesias.
E hoje, né, dentro da programação da 27ª Semana da Poesia, nós estamos aqui como presidente da Casa do Poeta Camaquense, trazendo uma mensagem da casa para vocês, colocando o que foi a 27ª Semana da Poesia e nos colocando à disposição da comunidade camaquense, dos poderes públicos municipais e das entidades assistenciais, das escolas, para todas as parcerias. O ano passado, nós fizemos uma parceria muito, muito boa com a FURG, Universidade Federal do Rio Grande, com o projeto Afetos Políticos, também com o IFSU, com a Biblioteca do IFSU e outras tantas. Fomos em atividades também na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, a Casa do Poeta sempre está e estará irmanada a todas que promovam o bem da nossa comunidade. Eu gostaria de encerrar, se vocês me permitem, com uma breve poesia do nosso querido Rocir Berni. Ele é ao concurso, são belíssimas suas poesias. Esta poesia está em seu último livro, Arco-Íris Noturno, Rios e Florestas Respiram por Aparelho. Mas tem uma poesia que eu acho belíssima. Vou compartilhar com vocês. Esse livro tem QR Code, você coloca e você vê recitar poesias, e sempre tem uma informação muito linda. O frágil fusível da paz. As bestas bélicas mandam comprar fuzis. Famílias famintas não conseguem comprar comida. Paióis de armamentos não armazenam alimentos, porque o fusível da paz nasce queimado nos genocidas. Muito obrigada pela atenção. Obrigado a Ana Irene Moraes, obrigado Catulo, obrigado pela participação aí também da Ana Irene e o Catulo do seu tradicional comentário, e a gente agradece aí a participação. Seu Leomar, obrigado pelo espaço. Passamos 15 minutos, mas acho que foi para uma boa causa, né? Não é sempre que temos a literatura poética, os espaços para este gênero, às vezes são mais dificultados, mas aqui no Clique Camaquã a gente se sente muito em casa. E eu também me despeço com um poema do nosso homenageado, então, o Mário Quintana, que, como a Ana muito bem colocou sobre essa questão do que nós vivemos, né, essa encruzilhada da internet e também do livro físico, que os e-books estão aí, vamos ler. Quem não tem paciência para folhear o livro e sentir o cheiro do papel, que abra o seu celular e leia, né? Nos e-books, que é uma tecnologia muito, muito bacana também. E o Mário Quintana escreveu, então, Bilhete, que inclusive é musicado pelo nosso amigo Álvaro Santisteban, né? Se tu me amas, ama-me baixinho, não o grite de cima dos telhados, deixe em paz os passarinhos, deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Lindo. Só para fazer um registro, o Álvaro tem no YouTube vários poemas musicados que eu recomendo. E, já que falando de internet, esse meu livro aqui também tem audiobook, é só procurar na internet, tá? Eu quero encerrar com uma poesia do nosso patrono de gestão, que é sobre o espelho. Então, esse é um tema recorrente entre os poetas. O Irajá tem uma poesia sobre o espelho, a Francisca Farias tem uma linda poesia sobre o espelho, o Álvaro tem também, inclusive está publicada aqui
na 7ª antologia da nossa casa, e esta aqui é o espelho escrito por Irajá. Espelho. Desconheço o estranho que me olha, com os mesmos olhos meus, e a mesma boca muda e sem nexo. Fico perplexo refletindo sobre o reflexo que vejo no espelho. Estranho o desconhecido que me fita. Será ele imagem minha? Serei eu imagem dele. Obrigada.